Off Campus mudou a química do meu cérebro e eu vou te falar tudo o que eu achei dessa série. Oi, divos e divas, meu nome é Laura Beckman, esse é o meu canal e sejam muito bem-vindos. Off Campus é a nova série da Amazon Prime, da Prime Video, né, que foi lançada aí, acredito que dia 13 de maio desse ano de 2026. E foi uma série estrondosa que foi muito bem recebida pelo público e tem suas justificativas que algumas delas eu vou falar aqui pra vocês hoje. Provavelmente, se você tá aqui nesse vídeo, você já assistiu Off Campus, você tá fissurado em todos os edits de Garrett Graham, de Hannah Wells, de Ali, de Dean. Então, provavelmente você tá que nem eu. Você tá maluca por tudo que é relacionado a Off Campus, inclusive o livro. Então, antes de começar a falar tudo o que eu achei da série, eu preciso dizer que eu não li o livro, tá? Na verdade, eu comecei a ler o livro depois de assistir Off Campus, que é o livro O Acordo, né, da autora Ellie Kennedy. E eu entrei nesse esquema de pirâmide, gente, porque eu descobri que fora o Acordo tem todos os outros livros dos outros amigos e fora isso tem vários spin-offs. Enfim, vários livros mesmo que eu com certeza vou ler tudo porque eu estou viciada, simplesmente viciada nessa história. Então, até o lançamento da série, que foi o que há 2 semanas mais ou menos, eu não fazia ideia de quem era a Hannah, de quem era o Garrett, todo esse universo, né, do rock e tudo mais, não fazia ideia de nada. Eu já tinha ouvido falar do livro O Acordo, mas nunca cheguei a ler. Tava lá na minha lista jogado, mas tipo assim, nunca realmente eu parei para ler. E depois que foi a bomba maravilhosa de Off Campus, eu simplesmente quero maratonar tudo. Já assisti a série 2 vezes e comecei a ler o livro, tô aí em média 50%. Vou voltar depois para poder falar as minhas considerações do livro. Mas assim, o que eu já posso adiantar é que eu tô amando o livro. Se a série é boa, o livro é maravilhoso, gente. Não, muito bom. Mas o que falar de Off Campus, né? Vamos começar aí pelo início, que é ali o primeiro episódio. O primeiro episódio, pra mim, não precisa tirar nem pôr. Ele traz toda aquela energia dos anos 2000, sabe? Do colégio, né? Do colegial, que no caso é a universidade. Eu falo assim, série adolescente, né? Eu fiquei conversando muito com as minhas amigas de, é mais uma série adolescente. No final das contas, eles nem são adolescentes, eles são universitários. E tudo o que eu esperava que poderia acontecer nessa série, de que seria mais uma série adolescente, não aconteceu. E o que seria mais uma série adolescente, né? É fingir um namoro, aquela coisa toda de vamos fingir um namoro para conquistar outra pessoa. E aí acaba que um deles se apaixona e eles ficam juntos no final, aí no meio deve ter uma traição ou outra. O Garanhão, que geralmente é o capitão do time, né? Ele acaba traindo a menina, ou então a outra menina que gosta dele arma aí uma emboscada para que eles sejam vistos juntos, e a menina que ele gosta vê e acabar eles terminando. E acabou, gente, que nada disso aconteceu e nada do que eu esperava que iria acontecer de ruim aconteceu. Nada, 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 nada. E já levantei um ponto que talvez esse tenha sido um dos pontos que Off Campus fez muito sucesso. Que apesar de serem universitários, que estão ali à flor da pele, que, enfim, se entregam a outros amores também, né? Eles são muito maduros e responsáveis emocionalmente falando. Mas enfim, vou falar mais disso daqui a pouco, tá? Continuando aí com o primeiro episódio. Bom, no primeiro episódio a gente consegue ter um panorama geral de todos os personagens, né? De quem é a Hannah, de quem é o Garrett. A gente já fica assim, né? Com aquele preconceito de capitão de time de rock, pega todas, não deve ter uma letra minúscula no cérebro. E a Hannah, óbvio, a nerd, né? A que fica ali, que tem o seu papel de ser a certinha e tudo mais. E ok, tudo bem, eles são assim, né? Os personagens são muito maravilhosos. O grupo social da Hannah e o grupo social do Garrett são muito incríveis. Os amigos do Garrett são maravilhosos, que é o Jim, o Logan, o John Logan e o John Tucker, né? Que eles têm o mesmo nome, então por isso que a gente chama pelo último nome deles. E o grupo social da Hannah também, que é muito interessante, né? Que inclui a Ali e aquele outro amigo dela que eu não me lembro agora. Meu Deus, vou pesquisar. Mas enfim, a gente vê que eles estão em momentos importantes ali, que a Hannah precisa, né? Fazer uma música para conseguir a sua bolsa de estudos e continuar na faculdade. E o Garrett tá ali com uma nota vermelha. E como ele é capitão do time de hockey, né? Como ele joga no time de hockey,
ele precisa ter uma nota boa para continuar jogando, senão ele pode ser cortado e isso definitivamente não é uma possibilidade para eles. Então é nesse momento que, né, ele entende que ela tá afim de outro cara, ajuda ela a que esse cara fique afim dela, e ela ajuda ele a estudar para as provas que ele precisa passar. Então, nesse primeiro episódio, a gente tem esse panorama geral do acordo, né? Que é o nome do livro, inclusive. Enfim, os episódios vão passando e a gente vai percebendo que vai surgindo interesse, né? Tipo, vai surgindo uma palpitação no coração e tudo mais. E vai surgindo um interesse mútuo, mesmo que a Hannah ainda não consiga entender esse interesse diretamente, afinal. A proposta do acordo todo é ela conseguir namorar com o Justin, que é o cara que ela tá afim. Inclusive, gente, vamos falar um pouquinho aqui desse Justin. O Justin é um cara que a Hannah tá afim e ele é o vocalista e guitarrista de uma banda, né? Então, ela tá há muito tempo sem namorar, desde que aconteceu aquela situação lá que abalou muito a vida dela, né? E, enfim, ela tá afim desse cara e ela quer realmente se propor a namorar com ele, mas, gente, sinceramente, eu fiquei com um pouquinho de ranço dele, assim, porque, ai, eu acho que eu já estava shippando o Garrett e a Hannah, e eu fiquei assim, amigo, ele é legal, mas ao mesmo tempo não é muito respeitoso. A cena que, tipo, ele canta a música dela sem falar com ela, eu achei uma sacanagem das maiores, porque, cara, como é que você tá fazendo a música de outra pessoa e você canta, sabe, em público? Tudo bem que ele falou que a música era dela, mas, tipo assim, ela não sabia que ele ia cantar, e eu achei isso uma falta de respeito fenomenal, assim, estratosférica. Mas tudo bem, né? Até então, quando ela ainda estava afim dele, ela não sabia que ele ia fazer esse tipo de coisa e que ele era um pouco chato, mas tudo bem, vamos pra continuar. E aí, gente, eu preciso falar do casal de milhões, né? Que depois de, acho que é o quê? No episódio 5, alguma coisa assim, que a Hannah e o Garrett ficam juntos de fato. Eu amei a declaração dela, tipo assim, de ela escolhendo o Garrett, sabe? E, cara, uma coisa que me deixou muito abismada com essa série, tipo assim, o Garrett tem uma cena, inclusive, que quando ela vai, né, encontrar o Justin, porque o Justin se propôs a ajudar ela a compor a música, e ela tá, cara, eu acho que a gente vai ficar. Ela liga pro Garrett e fala que, né, precisa desmarcar a aula porque ela precisa encontrar o Justin. Afinal de contas, todo esse rolê de ela dar aula pra ele e eles fingirem um namoro é pra que ela consiga ter um encontro com o Justin de fato. E aí ele fala pra ela, tipo assim, tá, tudo bem, mas não se esqueça que você é o grande partidão, então haja como tal. Gente, que divo, que divo! Então, vários pontos dessa história fazem me ver que, apesar de o Garrett já estar começando a gostar dela, talvez não admitindo isso em voz alta, mas é perceptível, né? Apesar disso, ele respeita o que ela quer. Então, naquele momento, apesar de ela também já estar, né, arrastando a asinha pra ele, ela ainda tá confusa. Então, tipo, cara, isso é tudo é porque eu gosto do Justin. Então, tipo, vou dar uma chance a isso, né? Só que, mesmo ele já se gostando, mesmo o Garrett já gostando dela, ele respeita o fato de ela ainda querer sair com o Justin. Ele não tem aquela rivalidade masculina de tipo, ai, você é minha, sabe? Aquela coisa assim que já é muito comum a gente ver nos filmes e nas séries, que inclusive isso faz com que a gente tenha, sabe, ache que alguns traços tóxicos sejam normais quando na verdade não são. Então, mesmo ele já gostando dela, ele fala: "Cara, você é o partidão aqui. Haja como tal, não deixa ele tipo assim, mano, você, Hannah, você é um partidão, tipo, que delícia. Enfim, mesmo ele gostando dela, ele apoia ela, né, e tipo assim, coloca o querer dela acima do que ele quer. Então, assim, gente, que coisa linda, né. E fora que, quando eles ainda estão ali, né, se descobrindo que gostam um do outro e que a Hannah ainda quer sair com o tal do Justin, e tem aquela cena em que ela pede ajuda dele pra resolver aqueles probleminhas pessoais, né, aquela cena que eles estão no quarto, que eles vão realmente para os finalmente, sendo amigos ainda, e ele tenta fazer ela se sentir o mais confortável possível. Porque o grande problema aqui é com a problema entre aspas, né, gente, mas a grande questão ali que a Hannah sofre é justamente não se sentir confiante, não sentir confiança nela mesma e não sentir confiança no parceiro para conseguir, né, chegar realmente no ápice. Então ela pede essa ajuda dele como um amigo, apesar de já
tá sentindo alguma coisa. E ele, cara, aquela cena é maravilhosa dele, tipo assim, colocando uma música, dançando junto com ela, quebrando ali o clima, fazendo com que ela realmente sinta confiança nele para fazer o que eles iam fazer, apesar de não ter dado certo, né, como deveria ser, mas ter dado certo de outra forma. Aquilo mostra que, mais uma vez, ele estava colocando o querer dela acima do dele. Porque se ele fosse tipo, vou me importar só com o que eu quero, eles teriam feito, teria sido péssimo para ela não teria chegado no ápice de novo e, sabe, não teria construído essa confiança. Então, eu acho que o que é mais legal nessa série do casal principal, da Hannah e do Garrett, é justamente essa construção de confiança que vem sendo feita principalmente pelo Garrett, assim, né? De ele realmente se importar com o que ela quer. E claro que a Hannah também tem um papel muito importante para a construção desse relacionamento, porque quando ela está numa crise ruim, por exemplo, aquela crise de ansiedade que ela teve, né, por saber que aquele fulaninho péssimo estava no mesmo ambiente que ela, tipo assim, não se anula para poder atender ao Garrett. Então, cara, em várias fases, em vários momentos dessa série, a gente percebe que, cara, agora vai acontecer a merda, mas não acontecia porque eles são emocionalmente maduros. E é muito louco isso, porque, gente, era pra ser aquela série que eles são idiotas e que cada um olha pro seu umbigo e que se lasque e términos por besteira, mas até o término dele, gente, pra mim foi super justificável. Tudo bem que algumas coisas poderiam ter sido resolvidas em uma conversa, tudo bem, mas os motivos que a Hannah apresenta pelo Garrett, né, ter feito aquilo e ela não ter gostado, e os motivos que o Garrett diz sobre ter feito aquilo com aquele abusador e ela não ter gostado, enfim, cada um deles mostra a sua própria luta pessoal e o término deles também foi muito justificável, assim, sabe? Os motivos deles são muito plausíveis. Não é aquela coisa idiota de, armaram pra pegar o Garrett na cama com outra, a Hannah viu e pronto, vamos terminar. Não teve, gente. Tudo pra mim foi muito bem justificado, sabe? Muito bem, cara, realmente eu entendo o lado dela e realmente eu entendo o lado dele. Cara, o relacionamento deles é um relacionamento que é difícil ver hoje em dia, né? Então, tipo assim, acho que muitas mulheres se identificaram com essa série, principalmente mulheres 25 mais, né, e etc. Mas acho que muitas pessoas se identificaram porque querem isso. Querem ter um homem que não é perfeito, até porque ninguém é perfeito. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, pode ser a pessoa mais rica, enfim, pode ser o que for, mas ninguém é perfeito. Então a série mostra isso, que eles não eram perfeitos, ela não era perfeita, ele não era perfeito, mas eles conseguiam ser emocionalmente maduros, trazer um relacionamento estável, sem precisar anular as próprias dores e sem precisar descontar a frustração no parceiro. Então, gente, ai, cara, essa série é muito boa, juro. Quem acha que essa série é só mais uma série universitária adolescente, tá muito enganada, porque ela não é. Cara, são muitos ensinamentos em Off Campus, hein? Eu amei a sintonia, a química do Garrett e da Hannah. Eles foram assim, nossa, que atores fenomenais. Tô viciada em todos os edits que incluam eles, né? E, tipo assim, maravilhosos, gente. Maravilhosos. A história deles, assim, putz grila, cara. É isso, entendeu? É isso. Um relacionamento maduro, saudável, que respeita você mesmo e respeita o próximo, sabe? Que gera confiança pra você ser você mesmo, independente de onde for. Cara, delícia. Tá, gente, mas bora pro casal que ganhou essa temporada. Ganhou, ganhou, ganhou. Gente, sério, eu já tava curtindo a Hannah e o Garrett de bobas. Aí vem Ali e Jim. Gente, I have no words. Primeiro assim, né, gente, que a Ali, meu Deus, ela está inspirando uma geração. Porque pense em uma menina autêntica, divertida, sabe? Que não tem medo de falar o que ela pensa. Cara, ai, Ali, eu sou a maior fã da Ali, eu quero cortar meu cabelo um shaggy hair que nem o dela. Mas, gente, essa rede de apoio da Hannah, que justamente a Ali, aquele outro amigo, que eu ainda não descobri o nome,
Mas eles são maravilhosos. E a Alia, assim, conquistou meu coração desde o primeiro episódio ali, porque ela é maravilhosa, muito autêntica, muito independente, assim. E aquele primeiro namorado dela, né, que é o Sean. Ai, mana, sério, joga fora. É perceptível, assim, que eles se amam de fato, só que é aquela coisa, né, gente? Ela quer uma coisa e ele queria outra coisa, e essa outra coisa não iria fazê-la feliz. E ela foi, tipo, leoa o suficiente pra dizer, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Apesar de eu te amar, ó, vamos terminar. Então, uma das cenas que me emocionou muito também com a Ali foi aquela cena que ela tá conversando com a Rena e a Rena fala: olha, aquela amiga que eu te falei que aconteceu aquilo, e ela diz: não, eu sei que foi você, mas eu tava esperando você se sentir confortável pra falar pra mim, né, sobre isso. Eu fiquei, gente, gigante, gigante. Eu chorei muito nessa cena, porque Off Campus traz relacionamentos maduros, tanto entre a Hannah e o Garrett, como a Hannah com a sua melhor amiga também. Porque aí poderia ser facilmente aquele caso que a Ellie poderia virar pra Hannah e falar: ai, você não me falou isso, a gente mora junto há 2 anos e você nunca me falou sobre isso, vamos brigar agora. E não, gente, o que a Hannah recebe? Acolhimento, compreensão, palavras motivacionais. Ai, gente, ai, eu amo, 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 amo. E, né, gente, Ali de Vônica. Então, a amizade dela com a René é maravilhosa. O namoro dela com o Sean é péssimo, mas eu acho assim, acho incrível que ela realmente consegue dizer o que ela quer, e apesar de ele não apoiar ela, e apesar de ele achar, né, depois que eles terminam, eu acho péssimo, que ele fala, ai, você não sabe se virar sozinha, eu até comprei o seu protetor labial, porque o seu acabou e você não comprou, ai, a gente vai voltar daqui a 2 dias, quando você for a Ellie. Gente, eu achei péssimo, eu achei aqueles heterotop que, tipo assim, ah, você não vai arranjar ninguém melhor que eu. Ele não falou isso explicitamente, gente, mas as coisas que ele falou pra ela naquela conversa de que ela fala, ah, eu quero terminar por causa disso, 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 e ele fala essas coisas pra ela, eu achei de péssimo tom. Pareceu muito ele falar isso pra ela, cara, você não vai arranjar ninguém melhor que eu, então, tipo, quando passar essa tua crise aí, daqui a 2 dias eu volto. Então ele foi assim, péssimo, 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 péssimo. Enfim, e quando a gente descobre quem é o Do Not Call dela, amiga, você abalou, viu? E aí, gente, é quando acho que é o quê? No episódio 6, que mostra, né, que esse do not call do telefone dela, na verdade, não é o Bomba Chora, do namorado, ex-namorado dela, o Sean. Na verdade, é o Didi Lawrence. Gente, meu Deus. Esse casal, acho que top 1 casais, sério. Na verdade, top 1 casal. Pra mim, top 1 casal é Hannah Garrett e top 1 casal é Jim e Ellie. Porque, gente, que química. Que atriz maravilhosa, que ator maravilhoso. Porque pense numa química que, assim, atravessou a tela e atingiu a todas nós, mulheres 25 mais. Mas, assim, outro comentário também, já que estamos falando de Jim e Ellie, que homem, gente. Outro momento que eu achei que, tipo assim, cara, vai dar merda. Quando o Garrett vai falar ali com o Dean, né, sobre que, ai, uma amiga da Hannah, lá, tem dificuldade de chegar no ápice e tal. Eu jurava que a partir dali ia surgir uma fofoca de que a Hannah era virgem e não sei o que lá. Porque a gente sabe que nos filmes, né, você ser virgem é a pior coisa do mundo. Vai ser zoada até você morrer. Isso não acontece também! Isso não acontece. Jindy Lawrence, eu te julguei. Achei que você só era mais um heterotop nojento, mas não. Você, tipo assim. Gente, o conselho que ele dá pro Garrett. Cara, ela tem que sentir confiança. Para ela chegar lá, ela primeiro precisa confiar em você. Juro, gente, juro, juro, juro. Tipo assim, o conselho que ele dá e o fato de depois ele não ter sido um traste e ter, tipo, jogado essa fofoca, sabe, pro campus, foi tipo assim, absolute cinema. Esse amigo, cara, na verdade, assim, todos os amigos do Garrett, né? Gente que boys que são cafajestes, porque até então eles não encontraram o amor da vida deles, mas que são, tipo assim, responsáveis, pô. Eles são responsáveis. Cara, eu posso curtir minha vida, beleza, mas eu vou ser responsável. Cara, enfim, você é maduro. Essa é a palavra, é ser maduro. Coisa que, mais uma vez, se a gente estiver assistindo outra série adolescente aleatória, era nesse momento que o quê? O cara ia espalhar que a menina era virgem e ia
sabe? Ia destruir todo o lance. E isso não aconteceu. E outra coisa também, outro amigo, né? Outro amigo, amigo com A maiúsculo, é o John Logan. O John Tucker, assim, eu senti um pouco de interação, sabe? Deu uma apresentação dele geral, assim, de que aquele cara, né, que gosta de cozinhar, que gosta de cuidar, que é, né, mais caseiro, entre aspas. Mas pelo que eu já ouvi falar, né, e pelo que eu estou lendo do livro, ele não é tão assim, tão quietinho, não, gente. Ele é tão pegador quanto os outros três. Mas na série, realmente, isso não ficou tão explícito assim. Mas falando de John Logan, que eu acho que foi uma das relações que trabalharam mais na série também, né? Cara, que amigo, porque ele ficou afim da Hannah, beleza, até aí tudo bem. E eu juro que achava que ele ia tentar atrapalhar ali, tipo, eu quero ficar com ela, apesar de ser meu amigo, eu vou tentar ficar com ela, até porque eles não estão ficando sério, e aparentemente ali todo mundo pode ficar com todo mundo, né? Se não tá namorando, todo mundo pode ficar com todo mundo. E aí, só que não, cara. Ele percebeu a relação ali, o que tava rolando, e apesar de ele gostar da Hannah, ele não insistiu, ele incentivou o Garrett a ir atrás da Hannah, admitiu seus sentimentos pra Hannah, gente, sério. Só homens com H maiúsculo nessa série. E eu acho muito fofo a troca que ele tem com a Hannah também. Tipo assim, a gente que tá assistindo sabe que ele tá afim dela, né? Em alguns momentos a gente vê ele olhando pra ela e tudo mais, mas quando eles interagem, não fica aquela coisa tipo, cara, eu estou afim de você. E eu acho isso legal, assim, que apesar de ele estar gostando dela, ele não interfere. Na verdade, ele ajuda um amigo a conseguir se declarar pra menina e fica fora. Mas enfim, o Logan, gente, é um personagem assim muito querido, foi muito responsável, muito maduro também, tipo assim, pra não atrapalhar o romance principal, porque poderia ter acontecido, né, gente? Cara, isso foi uma adaptação. Então, várias coisas poderiam ter ido pra outro rumo, poderiam, gente, vamos ter de exemplo aqui Bridgerton, né? Então, muitas coisas poderiam ter ido para outro rumo, ter sido abordadas de outra forma. Então, eu acho incrível que eles colocaram essas relações num patamar acima, porque isso é um patamar acima. Você respeitar o sentimento do seu amigo e não dar em cima da possível pessoa que ele tá gostando, não atrapalhar isso, cara. Eu achei demais. Quem escreveu, quem fez o roteiro, quem pensou do jeito que pensou Off Campus, merece um prêmio, porque realmente, assim, abalou, arrasou, amei, todo mundo gostou, porque realmente é uma novidade, é uma coisa diferente, que chama a atenção e que é muito divertido de assistir. Enfim, gente, fazia muito tempo que eu não me viciava em uma coisa, principalmente numa coisa tão boa. Off Campus realmente me surpreendeu, assim, num nível estratosférico, porque eu não estava esperando. Eu comecei a assistir, na verdade, porque umas amigas minhas estavam comentando. Eu, caraca, vou assistir e tal, né? Assim, final de semana, pra distrair, uma coisa leve. E realmente foi, assim, uma série muito boa em vários aspectos, tanto na produção, no roteiro, sabe? Na escrita das histórias, no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento dos relacionamentos. Inclusive, eu não comentei aqui, mas o relacionamento da Hannah com os pais também, assim, uma coisa maravilhosa. Uma cena que eu chorei mesmo, assim, que eu terminei e fiquei impactada foi a cena em que a Hannah liga pra mãe dela aos prantos e pede desculpas e tal. Amei a ela, que é a atriz que interpreta a Rena, porque, tipo assim, eu consegui me pôr muito no lugar dela. A interpretação dela foi muito maravilhosa, porque, tipo assim, é como se a gente tivesse sentindo a mesma coisa que ela tivesse sentindo. Então, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de não saber o que fazer. E aí ela liga pra mãe dela, né, nesse auge da ansiedade, do estresse, da tristeza, e a mãe dela pergunta dela, cara, mas o que que você fez de errado? Se você tá pedindo desculpa, é porque você fez alguma coisa de errada. E ela não sabe o que responder porque ela não fez nada de errado. E a mãe dela foi uma loba, porque soube acolher, soube ouvir a filha dela, sabe? Ficou tranquila ali e tentou ajudar ela, pegou na mão dela pra fazer ela se sentir confortável de novo, né? Então, tipo assim, tudo nessa série, todos os relacionamentos que foram mostrados, assim, foram com exceção do relacionamento da Ali e do Sean, tá? Vamos nem tudo, né? Mas a maioria dos relacionamentos que foram mostrados realmente foram, assim, muito incríveis. E eu gostei muito disso porque
Finalmente a gente tem uma referência pop, assim, para as pessoas que estão curtindo, né, de relacionamentos saudáveis, cara, porque a gente é tão mal acostumada com a indústria hollywoodiana aí, que traz filmes e séries tóxicos, né, tipo assim, de relacionamentos tóxicos, da pessoa tá quebrado, tá uma merda e descontar em outra pessoa, de não respeitar, enfim. É que quando a gente vê uma série que realmente a gente tem relacionamentos que conseguem ser maduros, mesmo quando as pessoas estão quebradas, é arte. E Off Campus traz várias temáticas importantes, traz muitas reflexões, muitas coisas legais pra gente ver, né, assistir e refletir, né? Então, amo, amo, amo. Estou ansiosa para ler todos os livros, estou ansiosa pela segunda temporada, que nós já sabemos que vai ser tratado aí do Jim e da Ellie, né? Então, na ordem dos livros, pelo que eu fiquei sabendo, seria a história aí do Logan e da Grace. Mas a gente vai ter a história do Jim e da Ellie, que já foi um casal que foi introduzido na primeira temporada, né? E o que é mais incrível da produção da Prime Video, gente, é que eles vão introduzir os casais ao longo das próximas temporadas e todos eles vão continuar participando da série. O que significa que a gente vai ver mais de Hannah Garrett. A gente vai conseguir, mesmo que seja menos, mas a gente vai conseguir ver mais deles em outras temporadas. Eles não vão simplesmente sumir. Eles não vão sair da Briar, entendeu? Então, eles vão continuar sendo mostrados, né? Claro que com ênfase em outros casais, mas, tipo assim, isso é incrível, porque vai alimentar muito a gente. A gente não vai ficar com aquela saudade, mas vai ficar com aquele sentimento, provavelmente, de, cara, eles estão juntos, tipo assim, depois que termina a temporada, eles ainda existem, sabe? E esse sentimento eu tô louca pra sentir nas próximas temporadas. Enfim, Off Campus foi uma das séries mais divônicas que eu assisti nos últimos tempos. E vou maratonar de novo porque, sim, por que não, né? Amei demais. E se você gostou desse vídeo, aperta em curtir, compartilha com um amigo e coloca aqui nos comentários todos os surtos que vocês sentiram ao assistir Off Campus.